E para quem é do varejo, vale muito a visita, né? Porque nesses meus mais de 30 anos de varejo, uma das coisas que a gente mais fica preocupado é com a taxa de conversão que você tem. Você paga custo de ocupação, você paga para estar em bons lugares, para você ter um alto tráfego, e tudo isso só funciona se você tiver uma taxa de conversão alta. A taxa de conversão que a gente tem hoje dentro da Balduco Loja é altíssima. É quase irresistível entrar e não comprar. A gente lança muita coisa, a gente acerta muitas, mas também erra. Também é, faz parte. E a gente precisa ouvir. Então, se às vezes uma receita não ficou da forma que queria, ou ela está grande demais, ou pequena. Então, por exemplo, no lançamento de pistache, a gente fez 2 tamanhos de sobremesa. Então, você tem uma sobremesa maior e tem uma pequena. Até como as pessoas estão mais preocupadas, o número de calorias que tem e tudo mais. Então, a gente fez uma versão pequena. Sim. Que você tem o mesmo sabor, a mesma experiência. Light pelo tamanho. Light pelo tamanho. Né? Olá a todos e a todas. Eu, Guga Esquifino, tenho a honra de conduzir mais um Pod do Varejo, o nosso PDV. Não à toa a gente escolheu esse nome, porque PDV também representa ponto de venda e é o que a gente mais quer promover a eficácia, fazer com que os pontos de venda de cada um dos nossos ouvintes, sejam eles quais forem, em que ambiente estiverem, que a gente quer que você cada vez seja mais profícuo e que você cada vez consiga levar a sua solução de uma maneira mais intensa, mais impactante para aqueles que são os seus clientes do dia a dia. Nesse podcast, a gente sempre traz convidados especiais. Hoje eu tenho a honra de trazer uma enciclopédia do varejo que eu tenho certeza vocês vão aproveitar cada palavra. Um indivíduo que escolheu servir a sociedade através do varejo e que vive profundamente todas essas transformações. E ele, que vocês vão conhecer daqui a alguns segundos, representa uma marca que toca no nosso íntimo, que representa a família, que faz com que a gente se sinta bem só quando sente o cheiro. E é dele que eu tô falando, o Hélio França, queridíssimo, que tá aqui com a gente hoje, que representa a Balduco, a Casa Balduco, ele que é Chief Business of Direct to Consumer, né, da unidade que lida com as vendas diretas ao consumidor. E que no caso da Balduco, são vários pontos de contato que tem com o consumidor e ele é o cara que gira todos esses pratos. A gente tem uma conexão aqui, o wireless, né, sem fio, eu e ele, então nós vamos fazer eu mais sem fio ainda do que ele, mas tudo bem. E a gente vai conversar aqui de uma forma bastante amiga para que você consiga usufruir de tanto que essa enciclopédia, repito, tem vivido o varejo e tem experimentado diferentes modelos e um crescimento muito acima da média que a gente conhece. Então, com vocês aqui, Hélio, obrigado de coração. A gente há tempos insiste para te ter aqui no programa. Tu representa uma companhia que é muito querida para todos nós e mais do que isso, né? Tu lidera um movimento transformacional de varejo que eu tenho certeza é muito faz com que todos nós desejamos, né, ter esse bom desempenho que tu tem liderado aí na Balduco. Queria que tu te apresentasse, explicasse o porquê que eu chamei de enciclopédia, né, o quanto que tu já viveu de varejo e qual é o teu papel nessa cadeira de Direct to Consumer dentro da Balduco, dessa querida Balduco. Legal. Guga, um prazer estar aqui com você, super obrigado pelo convite. E são mais de 30 anos no varejo, né? Então, passando por tudo que aconteceu aqui no Brasil nesses últimos 30 anos, que não é pouca coisa, né? E o varejo, a gente brinca, né? Você está muito conectado, que é para os fortes, né? Então, a gente, quando eu comecei, eu tinha até cabelo, né? Depois isso foi acontecendo, mas eu já vivi muita coisa, né? Então, varejo de moda, varejo de alimentos, todas as transformações que o varejo passou, né? Então, todas as tecnologias que foram aplicadas no varejo nesse tempo, todas as discussões que a gente tinha sobre produtividade, sobre experiência do consumidor e tudo que evoluiu nesse tempo todo, né? E agora, na Balduco, né? Cuidando da Casa Balduco, cuidando da Balduco Loja e de todos os canais direto ao consumidor, que é um passo importante para uma marca do tamanho que a Balduco é, presente no Brasil inteiro, viva na casa de todos os brasileiros, e agora com mais essa pontinha ali que é vender direto para esse consumidor e com a experiência
que, por exemplo, a Casa Balduco oferece. E aí nós estamos falando então das franquias, estamos falando das lojas Balduco também, estamos falando desse movimento também das franquias que podem ser quiosques ou Casa Balduco, também os movimentos de venda online, né, que começam a tomar espaço. Todos esses pratos tu tem que cuidar de tudo que está embaixo disso, né? Comunicação, marketing, pricing, é tudo contigo do que se refere a isso hoje. Isso. O franchising inteiro. Correto. Dentro da business Tá fácil unit, a tua vida, então. é uma vida divertida. É uma vida divertida, né? Porque tudo que está envolvido ali debaixo, né, do que a gente chama dessa business unit do D2C, envolve desde o desenvolvimento do produto que a gente tem para a Casa Balduco. São alguns produtos que são exclusivos para lá, toda a parte que a gente serve na cafeteria, né, diferente da linha Balduco que está presente em N canais aqui no Brasil. Então, tem que ter um cuidado específico, né? Você está debaixo ali da marca mãe, né, que é a Balduco, que é uma marca reconhecida, uma brand love enorme. E Casa Balduco traz um detalhe, né, que é a gente traz as pessoas para dentro da nossa casa. Então a Casa Balduco leva um pouco desse sentimento de família também. O né? nome então, é ótimo, né? O lado italiano, toda a história, o que é estar dentro de um ambiente, né, que foi pensado, né, para você reviver a origem da Balduco. E num ambiente que é gostoso de estar. E que tem um negócio que nenhum outro lugar tem, né? Que são as nossas fatias de panetone quentinhas o ano inteiro. Então, o único lugar que você come panetone o ano inteiro é dentro da Casa Balduco e a nossa receita, que é fantástica. Né? Literalmente, eu amo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os números que a Balduco tem entregue são números incríveis aí, um crescimento acima, mesmo dentro do franchising, que tem sido já acima da economia brasileira. A Balduco fez quase 2 vezes esse crescimento, né? Passou de 30% o crescimento no primeiro trimestre. A Casa Balduco, eu queria entender um pouco a que tu atribui, né, esse sucesso, esse crescimento, esse desenvolvimento. Quais são os vetores principais que estão alavancando, né, esse crescimento dentro dessa área que tu lidera? Acho que, claro, a primeira alavanca é o crescimento físico, né? São mais lojas sendo abertas. Então, isso prova, né, o quão robusto é a nossa proposta de valor. Então, como o consumidor enxerga, né, a Casa Balduco como um lugar para frequentar muitas vezes dentro do seu mês, da sua semana. É um lugar onde as pessoas gostam de ficar. Isso também tem um reconhecimento dos franqueados, né, que querem estar abrindo mais lojas da Casa Já Balduco. é uma realidade, uma segunda, uma terceira loja? Uma terceira, a gente tem franqueados hoje que estão com 14 lojas. Eita! Operando em vários tipos de lugares, né, vários tipos de segmento. Então, shopping center, edifícios comerciais, hospitais. Então, a gente tem vários segmentos onde a Casa Balduco está operando e com bastante sucesso e reconhecimento. Né? Então, às vezes, eu tenho até um enteado que outro dia precisou ir no Einstein, depois chegou em casa contando a experiência que teve dentro da Casa Balduco, que hoje virou um ponto de referência dentro dos hospitais, né? Você ia até a Casa Balduco. Então, tudo isso foi fazendo com que a gente ficasse mais forte, mais presente e uma marca mais desejada dentro do franchising e dentro dos ambientes onde as pessoas querem uma cafeteria diferente, né? Não quer mais aquela cafeteria do dia a dia que oferece aquelas coisas normais, né? O que a gente oferece é extraordinário. Então, isso cria uma diferença. E hoje são mais de 200 lojas e essencialmente franquias. Essencialmente franquias, são poucas lojas próprias que são importantes para a gente poder modelagem. Tá sempre com a mão ali, tá sempre no pulso do negócio, entender todos os lançamentos que são feitos. A gente tem um lado de inovação muito forte, né? Então sempre tem alguma receita nova chegando, tem sempre alguma novidade, tanto acontecendo nas fatias como em outras sobremesas que a gente traz, ou com bebidas que a gente traz também especiais. Então, quem frequenta a Casa Balduco, se ela for lá 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes no mês, sempre vai ter alguma coisa nova. Tanto na nossa linha que é servida na cafeteria. Mas são coisas que entram e saem ou não são coisas que entram e ficam? Tem várias coisas que entram e saem. Né? Por exemplo, agora a gente está com uma campanha que está sendo de muito sucesso, que é a campanha do pistache. Né? Então, o pistache, que hoje está na moda, todo mundo só fala de pistache. A gente tem uma sequência de produtos com pistache, que passam desde o café até sobremesas que usam também um produto da Balduco, que é o wafer de pistache, na composição da sobremesa. Então, são desenvolvidas na nossa cozinha interna, no nosso departamento de desenvolvimento, testadas, depois levadas a público, e alguns desses produtos são sazonais.
Então a gente brinca ali o in and out desses produtos, né? Então sempre tem alguma novidade acontecendo. Impressionante. Inclusive tem uma fatia, né, que é o nosso Pandoro coberto com pistache, que é sensacional. É melhor quem não comeu que come de uma vez, porque esses são aqueles produtos que entram e saem. É literalmente irresistível e aproveita. Vai, come, porque daqui a pouco sai, né? Então é importante estar lá. Hélio, e dos modelos de negócio que hoje opera, esse drive de crescimento, tu enxerga mais, tem acontecido mais forte em quiosque, mais forte em lojas mesmo, franquias normais, Casa Balduco? Fala um pouco sobre as diferentes modalidades que tu oferece aí para o mercado e onde que está tendo melhor resultado. Os dois tipos de franquia têm funcionado bem, né? Tanto as lojas quanto os quiosques. Depende muito do espaço disponível, né? E como a gente está falando de uma cafeteria, não tem como não falar do espaço para você sentar, né? Então você precisa ter uma boa área de sitting, um bom número de mesas para você poder ter um nível de serviço e atender um número maior de clientes durante um determinado período. Então, os dois modelos funcionam muito bem. E sempre o que a gente tem recomendado para os nossos franqueados é sempre buscar uma área onde eles consigam ter o maior número de mesas possível. Então isso faz bastante diferença. A gente brinca, às vezes, uma mesa aumenta 10, 15% do faturamento, ou se colocar duas, e dependendo do lugar, isso vai fazer muita diferença. Mas os dois modelos se mostram bastante rentáveis e modelos que a gente consegue reproduzir em vários momentos, em vários tipos de ambiente, onde você pode ter uma cafeteria. Muito bom. E eu outro dia eu vi, né, casualmente, passar um carrinho Balduco. Isso é um modelo de negócio? Faz parte de um apoio ao franqueado? Como é que essas outras unidades que são ainda de mais mobilidade, como é que tá isso na estrutura? Esses são modelos que a gente usa como suporte, né? Então a gente tem o kart, né, que a gente chama, que a gente oferece para o franqueado. Às vezes você está no ambiente corporativo que você pode estar passando com esse carrinho, ou você está no hospital que você pode fazer uma extensão utilizando o carrinho, então ele é um suporte para o franqueado. E a gente também tem o que a gente chama de tuk-tuk, né, que é aquele mini caminhãozinho, né, que a gente usa em alguns momentos especiais, né, algumas feiras, alguns eventos que a gente usa, e muitas vezes a gente convida um franqueado para operar esse equipamento. Então ele é sempre para um evento especial, né? Ele não é um negócio fixo. Então ele fica ali durante um período. O franqueado pode comprar ou vocês podem também emprestar? A gente oferece. Né? Então a gente faz um empréstimo para eles poderem operar. Participar. Que é uma forma deles também estar ampliando o negócio deles, né? E tem também, acho que uma coisa importante, né? A gente está chegando perto do Natal, uma coisa que também os nossos franqueados têm muito forte é fazer a venda dos nossos panetones da Casa Balduco para empresas no corporativo. Também, no corporativo. Né? Também é uma opção que o nosso franqueado tem e que durante essa época faz muita diferença na gestão do negócio dele, nos volumes, considerando a sazonalidade que existe na época. Né? Ele, na cidade dele, prospecta as empresas do entorno da forma como ele for possível e ele faz a venda e fatura direto da indústria para Isso, ele faz a compra e faz o repasse. Ele compra e ele revende. Isso. E ele pode também abrir pontos extras, né? Por exemplo, durante esse período. A gente tem até uma opção também que esse franqueado ele pode se candidatar a ter um Empório Balduco. O Empório Balduco é uma loja temporária que vende os produtos da Balduco, que a gente chama de linha amarela do Balduco. Então ele também pode fazer isso. Também é mais uma opção de como ele pode estar acelerando, aproveitando a sazonalidade do Natal. E o Natal dentro da companhia é um pico de vendas desigual, que já, no varejo já é 3 vezes, né, um mês normal, conforme o segmento. Eu imagino que na Balduco também isso talvez seja até mais íngreme ainda esse pico. A Balduco é sinônimo de Natal. Sim. Né? Então você lembra de Natal, você lembra de Balduco. Não tem como, né? Então você lembra de Natal, lembra de Balduco, lembra de Panetone. Lembrou de Panetone, você lembra de Balduco, né? Então uma coisa está intimamente ligada à outra. 10 vezes, né? 7 vezes, 5 vezes a venda de um mês normal. É muito forte. É muito forte. Olha, então, que uma loucura. mobilização. Então, onde você entrar, qualquer ambiente, qualquer loja que você entrar, você vai ver Balduco muito presente. Sim. E claro que dentro da Casa Balduco também, né? E esse ano a gente está com uma linha nova de produtos, né? A gente fez vários lançamentos e de novos sabores e com a nossa receita, né? A nossa Ricetta Originale, que é a marca registrada dos produtos da Casa Balduco. Que é a massa. Que é a massa.
que é deliciosa, né? O produto da Casa Balduco ele é super diferenciado nos seus ingredientes, na entrega que ele faz. E a gente esse ano, inclusive, está com novas embalagens, a gente está com novos sabores. O limão siciliano é um dos exemplos, né, que a gente tem, que vai fazer muito sucesso. E também, como não podia deixar de ser, né, a gente também está lançando o nosso panetone de pistache. Né? Então, a gente Muito bom. não fugiu disso. E Hélio, quando a gente fala, voltando a falar um pouquinho de expansão, né, e de crescimento desses modelos, é, a Casa Balduco está em todas as regiões do país. Para quem, assim, a gente tem muita gente que nos ouve aqui que é multifranqueado, que tem várias unidades. Tem oportunidade ainda em alguma região, caso alguém se interesse em levar para sua cidade, para sua região, uma franquia da Casa Balduco, uma cafeteria? Como é que tá o teu modelo de prospecção? Ou tu tá limitando as novas unidades só para os franqueados que já estão? Como é que tá? Existe ainda uma janela de oportunidade? Não, existe a janela de oportunidade, né? Hoje a gente está presente em quase 200 lojas. A gente acredita que a gente possa chegar facilmente a 500 unidades. Olha. Temos franqueados que já estão há muito tempo com a gente na rede, praticamente desde o início, há mais de 12 anos com a Casa Balduco. Alguns franqueados já operando 14 lojas conosco, mas mesmo assim a gente tem espaço para novos franqueados. A região, por exemplo, de Minas Gerais, né, o estado de Minas Gerais é um estado para a gente importante, que a gente tem muito espaço. Então, quem quiser abrir uma Casa Balduco em Minas fica Gerais, a dica. Fica a dica, né? A gente também em Alagoas, que também é um estado que a gente está entrando agora, inclusive a gente tem uma fábrica da Balduco em Alagoas. Olha. E estamos prospectando para ter a nossa primeira Casa Balduco em Alagoas, né? Então, Minas Gerais e Alagoas são dois lugares que a gente está querendo agora fincar mais forte a nossa bandeira. E acho que é um modelo, né, que eu acho que é importante para quem gosta, né, dentro do sistema de franquia, de operar, né, com alimentos, operar com cafeteria. Acho que a Casa Balduco passa a ser uma opção muito diferente das demais, né, com uma característica muito própria, né, com um tipo de ambiente muito próprio. E agora, recentemente, a gente fez o lançamento do novo modelo de loja, né? Um rebranding. Um rebranding que a gente fez das embalagens, né? Então, todas as embalagens estão com o novo rebranding já sendo aplicado agora no Natal, e é um ambiente da loja, né? Então, a gente resgatou ainda mais a nossa origem italiana. Então, você está dentro de uma Casa Balduco no conceito novo, é quase como se você estivesse numa cafeteria em Turim. Então, todos os elementos, acabamento, conforto. A gente agora está trabalhando também a evolução do portfólio da cafeteria para isso. As lojas ficam lindas, né? Então, e o modelo anterior durou 10 anos, 12 anos. É quase 10 anos, né? Quase 10 anos. E agora, nessa revisão que a gente fez, o objetivo foi justamente deixar ainda mais o ambiente agradável, né? Então, a gente quer realmente que as pessoas se sintam em casa, que se sintam num ambiente que elas podem ficar lá muito tempo. A gente tem produtos para isso. Se a pessoa quiser fazer uma refeição maior, ela também pode, além das nossas fatias doces, né? A gente tem fatias salgadas, a gente tem sanduíches, a gente tem outros elementos que ajudam para isso, né? Então é normal, às vezes, você ver uma pessoa ficar algumas horas lá, aproveitando até para trabalhar lá dentro. Né? Literalmente ontem, ali na Paulista, onde tem um Banco do Brasil, eu comi a fatia de panetone salgado, multigrãos, eu não sabia que existia. Eu sou meio natureba, assim, né? E aí eu digo, cara, vou comer, porque é uma coisa que a gente come às vezes gosta. Eu amei, cara. Eu espero que esse não seja os produtos que entram e saiam. Não, esse fica. Esse tá no portfólio. Muito obrigado, muito obrigado. A família agradece. E eu queria te fazer uma outra pergunta ainda sobre o modelo, que eu acho que pode ser uma curiosidade da nossa audiência. Eu tenho visto também lojas Balduco. Isso não é franquia, daí são lojas próprias da linha. Explica um pouco qual é o objetivo desse modelo de negócio e aonde que ele está, né? Qual é a perspectiva desse? É um outro modelo, né? O objetivo não é franquear, até porque são lojas grandes, são lojas de 600, 700 metros quadrados, e são lojas para ter uma experiência imersiva na marca Balduco. Esse é o grande objetivo das lojas que a gente chama de Balduco Loja, né? Então são lojas maiores que você encontra toda a linha de produtos da Balduco num único lugar, num único ambiente. Você conhece um pouco da história da Balduco, né? Então toda uma questão de storytelling que acontece dentro da loja. Também você encontra alguns produtos exclusivos, né, que não tem nenhum outro lugar à venda. São produtos que a gente importa para a Balduco, especificamente, para vender nessas lojas. E a gente consegue mostrar também todas as novidades em primeira mão. E tem um detalhe nessas lojas, né, que a gente carinhosamente chama de panetones imperfeitos, né?
Então, como a gente faz um produto forneado, né, e com fermentação natural, eventualmente tem algum que não fica exatamente igual aos demais, né? Então, esses deliciosamente imperfeitos são vendidos na Balduco Loja. Eles têm um preço especial e são produtos que têm uma demanda altíssima, né? Então, é um ambiente muito legal para visitar. A gente tem uma loja que a gente chama como loja referência, né? Que é ali na Castelo Branco, na Ecoparada. Na Parada, na Ecoparada. E para quem é do varejo, vale muito a visita, né? Porque nesses meus mais de 30 anos de varejo, uma das coisas que a gente mais fica preocupado é com a taxa de conversão que você tem, né? Você paga custo de ocupação, você paga para estar em bons lugares, para você ter um alto tráfego, e tudo isso só funciona se você tiver uma taxa de conversão alta. A taxa de conversão que a gente tem hoje dentro da Balduco Loja é altíssima. É quase irresistível entrar e não comprar. Então é muito raro uma pessoa não comprar. E se uma Balduco Loja tiver uma cafeteria, vai ser uma Casa Balduco. Então é possível o combo, né? Isso, a gente já vai ter alguns modelos dessa forma, nessa configuração. A gente vai estar inaugurando ali na rodovia, na Carvalho Pinto, um modelo que já vai ter essa questão, e na Dom Pedro também. Então a gente ainda está indo mais pelas estradas, né? Então a gente vai ter agora no fim do ano na Dom Pedro inaugurando uma loja que vai ter a loja Balduco e tem em anexo uma casa Balduco. Então você tem o que a gente chama ali da imersão no nosso ecossistema, né? Tanto a linha amarela de produtos do Balduco quanto a linha da Casa Balduco e a cafeteria e a experiência que a Casa Balduco tem. E Hélio, eu fico curioso aqui com um aspecto que é impressionante a qualidade do cardápio, né? Da Casa Balduco, né? Voltando a falar um pouquinho disso. Tudo que tá ali dá vontade de comprar, sabe? A fatia do panetone quente, o panetone salgado, o sanduíche feito de panetone, tudo aquilo ali parece que nunca viria na minha visão, assim, como consumidor, de uma indústria, de uma empresa que tem que ter o pratinho da indústria fazendo toneladas de panetone, né? Números incríveis. Vim dela uma cafeteria que surpreende, né? Era mais fácil imaginar que isso viesse de uma empresa especializada, assim, que fizesse só isso. No entanto, vocês fazem um produto de forma brilhante, que é desejo da família brasileira, vão lá, abrem uma cafeteria que tem um cardápio brilhante. E é difícil a gente ver isso, né? A indústria ir tão bem no direct consumer, e eu sei que tem a tua mão nisso, né? Como é que tu consegue esses cardápios, né? Essa solução de cardápio tão interessante? Tu tem um especialista nessa área, tu criou uma divisão para olhar para essas diferentes formatos. Como é que tu tá te dedicando a isso dentro de um perfil muito industrial, que eu imagino que seja a organização? Mas a Casa Balduco, ela tem um lado de ser muito mais artesanal, né? Então, é diferente da indústria. Então ela traz no seu core o DNA da Balduco, né? Que é uma empresa muito inovadora, que sempre tem novidades, sempre está lançando coisas novas. E ao mesmo tempo, a gente tem uma área dedicada dentro do time de marketing e do time de desenvolvimento de novos produtos, atuando para isso, né? Então, pesquisa e desenvolvimento, e um time que olha para cardápio, que olha para desenvolvimento de sobremesas e novos pratos o tempo todo. Que responde para ti. Que está dentro da nossa estrutura, né, dentro da nossa BU, tem esse time, porque a gente tem que ter um olhar, né, completo para a experiência, né? Então vai desde como você serve e o que você serve. Então a gente precisa olhar de uma forma completa, né? Tem que olhar, o olhar tem que ser holístico, de fato, para a gente poder garantir o tempo todo. E muita ouvidoria, né? Muito próximo do consumidor, entendendo como ele está reagindo a cada uma das novas receitas, como é que está sendo a aceitação, né? Como a gente lança muita coisa, a gente acerta muitas, mas também erra. Também né? erra, faz parte. E a gente precisa ouvir. Então, se às vezes uma receita não ficou da forma que queria, ou ela está grande demais, ou pequena. Então, por exemplo, no lançamento de pistache, a gente fez 2 tamanhos de sobremesa. Então, você tem uma sobremesa maior e tem uma pequena. Até como as pessoas estão mais preocupadas, o número de calorias que tem e tudo mais. Então, a gente fez uma versão pequena. Sim. Que você tem o mesmo sabor, a mesma experiência. Light só que pelo tamanho. Light pelo tamanho, né? Então, light pelo tamanho e que tem tido sucesso. Então, você tem desde aquele momento da grande indulgência, né? Então, quando você pega uma fatia doce,
coberta, até aquele Os momento da cafés pequena. também são muito bons, né? Vocês também... Não, nosso café é sensacional. Nosso café, posso estar exagerando aqui, mas eu acho que não, né? Acho que é o melhor café servido em cafeteria aqui no Jura? Brasil. Então, o café, a gente tem uma parceria com a Ipanema Coffee, e o nosso é um blend É realmente maravilhoso. exclusivo pra gente. E com certeza, a gente lançou recentemente o nosso café coado, né? Então, que também é uma tendência, né? Das Depois pessoas depois que eu buscarem. peguei o meu ontem, eu vi na mesa do lado, a pessoa falou, puxa, eu queria aquele ali, cara. Tipo, eu achei linda a experiência Não, ali a de coar na experiência é frente do sensacional, cliente. né, de você ver o café sendo coado na hora, mas o café coado, ele ainda mais ressalta a qualidade dele, né? Então, quando ele realmente é um bom café, o coado, aí você sente todos os aromas, todos os óleos essenciais, tudo naquela experiência desse café coado. E o nosso café coado, dependendo da cafeteria, hoje já vende até mais do que o expresso, dada a qualidade que ele oferece em termos de sabor, experiência. E, Hélio, e do ponto de vista assim de a gente vive um momento do varejo onde a gente está se tornando cada vez mais relacional e cada vez menos transacional, né? A gente pretende cada vez conhecer mais, né, o perfil do cliente, ser um pouco mais preditivo, né? Usar as ferramentas de tecnologia para tentar ser mais assertivo na oferta, no momento, né, do cliente. E em cafeterias é um desafio adicional, né? Porque são volumes maiores, é uma frequência também maior, muitas vezes está no local de trabalho. Como é que está esse movimento na tua pasta lá? Como é que vocês estão conseguindo colecionar dados que são além dos dados transacionais hoje? Já consegue entender um pouco o perfil do consumidor? Está conseguindo trabalhar no digital? Isso está em vias de... Como é que está esse ambiente para ti hoje lidar com esse data-driven aí para... Guga, acho que é super legal a sua pergunta, né? Porque a gente está justamente no momento de estar fazendo os investimentos para isso, né? De conseguir integrar todas as nossas bases, né? Porque a gente tem bases que vêm do varejo, com a Balduco, você tem bases vindo da Casa Balduco, tem base vindo da Balduco Loja, tem base vindo do e-commerce. Então a gente está agora num trabalho de justamente reestruturar para que a gente tenha isso realmente como um data lake único, e a partir daí tirar aprendizados muito maiores, né? Então hoje a gente trabalha com um programa de fidelidade da Casa Balduco, mas ele precisa evoluir, né? Porque quando a gente olha como ecossistema, cada vez mais a gente vai querer acompanhar como o consumidor está transacionando nos N canais com os diferentes tipos de produto. A Casa Balduco, ela tem um lado muito forte, né? Que é você ter o seu cliente sentado numa mesa dentro do seu negócio. Então traz muito insight. Ao mesmo tempo, quando você vai para a cafeteria, por mais tecnologia que você aporte por trás, né, para conhecimento, para desenvolvimento de produto, tem uma coisa que não tem como ser tecnologia, é tecnologia humana, né? É a sensibilidade de quem está atendendo, é o cuidado que o nosso balconista tem, a pessoa que extrai o café, a pessoa que está olhando para a mesa. Às vezes a sensibilidade de entender que tem alguém que está lá no meio de uma reunião, dentro da cafeteria, a pessoa já terminou o café dela, já terminou a água, não pode sair dali e precisa ter a sensibilidade da atendente de ir lá e oferecer. Você não quer mais uma água? Você não quer mais um café? Né? Porque sabe que a pessoa está ali no meio de um call e não vai sair, né? Tipo, dá licença aqui, eu preciso pedir mais um café, né? Então, é isso que a gente também vem falando, né, para os nossos times, para ir treinando o olhar para isso, ter esse nível de sensibilidade, e que é uma tecnologia, né, que não tem jeito, ela passa pelo lado humano, né? Então é muito mais sensibilidade de tecnologia e que cria de fato experiências memoráveis dentro do ambiente de uma cafeteria, né? Então a gente está muito atento para isso, né? E buscando evoluir nos nossos sistemas de treinamento para que isso realmente vire uma marca para dentro do nosso negócio. Sim, porque por mais que se invista no produto, na própria tecnologia, é o acolhimento do sorriso, né? É aquela predisposição em levar, em se antecipar, ir até a mesa, que é o que faz mais diferença, né? Se for olhar ali na experiência, no final, aquilo vareja a gente, né? Do resto tudo são incrementos que se dá. É legal te ouvir nisso, assim, porque combina muito com o Casa Balduco esse carinho que tu expressa nessa tua resposta. Alguma coisa tirando sono atualmente, assim, no dia a dia, para lidar com esses montes de
pratinhos que tu tem na tua frente, tem algo que tu, pô, isso aqui tá duro de lidar? Eu acho que tirando o sono não, né? Mas eu acho que você está sempre preocupado, sim, né? Que é como o seu consumidor está vendo o seu negócio, né? E como você consegue o tempo todo estar atendendo as demandas, né? E claro, né, a gente não está isolado, né? A gente está num macro ambiente, está dentro de vários lugares onde você também tem outras experiências, né? Então, o tempo todo a gente está sabendo o que está acontecendo, e o tempo todo tentando estar à frente disso, tira um pouco o sono no sentido de que você não pode achar, né, que estou resolvido. Né? Acho que o varejo tem isso. Né? Não, você resolveu. Não, você não resolveu. Você momentaneamente está com uma boa solução. Mas o tempo todo vai vir alguém trazendo alguma coisa, alguma inovação, alguma experiência diferente, e você tem que estar o tempo todo fazendo com que as suas continue relevante. Então, acho que essa busca eterna, né, por você buscar ter diferenciação, acho que tira o sono de todo mundo que trabalha no varejo. Né? Então, acho que esse é o cuidado que tem, independente de situação econômica, e o Brasil, como outros lugares também, sempre passam por seus picos e vales, né? E as empresas que sabem atuar conseguem sobreviver bem. Né? Ficam empresas como a Balduco, que é uma empresa de 70 anos, que já passou por tudo aqui no Brasil, e temos bons exemplos disso. Então, acho que esse é o cuidado, né? Você está sempre relevante para poder passar por todas essas mudanças que ocorrem. Falei para vocês que era uma enciclopédia e que vocês iam aprender muito, viu como eu estava certo? E agora, mas, Hélio, a gente, infelizmente, esse podcast tem tempo para acabar, senão eu ficava o dia inteiro aqui te ouvindo. Realmente agrega muito, né, no nosso dia a dia, alguém que vive intensamente isso e que está de uma maneira bastante profissional, séria, preocupado com a entrega na ponta. Mas indo para esse último bloco, a gente tem duas situações aqui. Primeiro é uma roleta que vai cair algum item, tem algumas coisas divertidas ali, como contar um perrengue ou indicar um livro, alguma coisa, enfim, tem algumas alternativas. Eu vou pedir para a produção botar na tela, a gente vai rodar a roleta e vamos ver o que vai sair de pergunta para a gente conversar um pouquinho mais sobre. Vamos lá então, roda a roleta. 5 minutos de varejo, isso aqui é muito bacana. Até foi importante vir essa pergunta. É um tema que a gente não falou muito aqui, que é tendência, né? Para onde tu tá olhando, qual é o perfil desse investimento, né? Em desenvolvimento, também em tecnologia. Qual é essa tendência que tu tá olhando pela companhia? É isso que caiu para ti aqui. Vamos ver no improviso. Legal. O que tu nos diz sobre isso? Acho que Google é uma mistura vamos chamar de tecnologia com sensibilidade, né? Então a gente tem visto o mundo afora, né, modelos que durante uma época você falava muito de tecnologia aplicada, né? Então, vamos trabalhar um novo processo de self-checkout, vamos fazer um novo processo de autoatendimento, né? E a gente começa a ver também alguns movimentos contrários a isso, né? Alguns varejistas importantes começando a olhar para aí, mas se a minha interface passa a ser não humana, alguma coisa eu estou perdendo também. Né? Por mais que você conecte e você faça a coleta de dados. Né? Então, quando você tem uma interface humana, o seu tempo de reação e o seu tempo de conseguir capturar o que está acontecendo é diferente. Né? E por mais que as tecnologias avancem, né, uma coisa é você estar num chatbot e que o chatbot você quase acredita que é humano, né? Só que você está num celular. Agora, quando você está numa loja e ainda mais numa cafeteria, num ambiente que você vai estar se alimentando, você vai estar convivendo, né? O calor humano faz diferença, né? O contato humano faz diferença, o olho no olho faz diferença, né? Então, eu estou olhando muito para isso hoje, olhando um movimento que está acontecendo em alguns lugares do mundo, aonde as pessoas começam a também olhar até onde vai a tecnologia e até onde vai o contato humano. Né? Onde é que o humano vai fazer diferença na experiência e é onde a tecnologia, com certeza, vai fazer também o seu papel. Mas a interface, dependendo do tipo de negócio que você tem,
vai mudar completamente se o humano que estiver ali, bem orientado, empático, com aquele cliente que está ali, conhecendo o cliente e gostando do que está fazendo, vai fazer a diferença de fazer você voltar muito mais vezes do que não, né? Então a gente viu, você com certeza viu vários exemplos de algumas lojas autônomas Sim, que as pessoas começam a voltar um pouco atrás. sim. E algumas marcas, né, que sempre acreditaram muito mais na saudabilidade, na sociedade, no impacto social e ambiental, também olhando para o impacto Da saúde do mental, do contato. contato, do abraço. Exatamente. É. Né? Então, acho que isso é um movimento que vem humanizando também. Né? Então, o varejo, que às vezes tem suas mudanças um pouco radicais, né? De tempos em tempos, volta-se para olhar algumas coisas que são essenciais para ele. É. Então, acho que hoje também está acontecendo esse movimento. Né? Cara, é muito bonito e muito bacana, e eu concordo muito com isso, né? É uma visão de futuro, de quanto mais a gente digital, quanto mais digital a gente está, mais humano a gente precisa ser, né? O equilíbrio vai estar justamente nessa dualidade. E recentemente teve a palestra da Kate Henkel lá na convenção de Comandatuba da ABF, e ela trouxe nas 3 tendências, né, nessa mesma linha do que tu tá comentando com a gente, e ela trouxe 3 temas, e o primeiro tema que ela trouxe foi de a gente ter lojas mais imersivas, onde o híbrido passa a ser também uma realidade, onde as pessoas conseguem usufruir de realidades que são estendidas num ambiente físico. Boa. A segundo tema que ela falou foi que o entretenimento muda completamente de figura, né? Porque uma coisa é tu ir num show, ou tu ir numa casa, ou assistir utilizando tanto que a tecnologia hoje te dispõe nesses lugares absolutamente imersivos, vai transformar completamente toda a economia do entretenimento. E o terceiro ponto que ela trouxe foi exatamente esse, né? De as lojas, de os ambientes de interação humana serem mais humanos, de justamente tu usar toda a tecnologia para tu tirar as fricções, para tu poder ter o teu time disponível para atender aquele cliente. E não é um cliente que seja mais velho ou mais novo, não. É um cliente que quer atenção, que demanda por atenção naquele momento, naquele mood, naquela situação que ele está. Então é legal te ouvir porque a Kate Henkel, para mim, ela é uma das futuristas melhores das que falam sobre o varejo. E dos 3 pontos que ela trouxe, um deles é exatamente esse que tu trouxe, que me fez lembrar, né, dessa humanização necessária nesse ambiente quase chat GPTizado, né? A gente acaba deixando a coisa um pouco plástica demais em nome da produtividade, em nome de uma revolução de produtividade e de design. A gente pode se desconectar da essência que Casa Balduco traz em si, né? E é legal ver o principal líder do direct consumer dessa empresa diz, cara, para mim isso é tendência, isso é quase que uma tranquilidade da gente como consumidor, que a gente vai continuar vendo a casa da gente, né? Se chama Balduco por acaso, mas poderia ser a casa de cada um de nós. Bom, Nelly, eu também queria abusar da enciclopédia, que tu desse alguma dica para nossa audiência, né? Qualquer que seja. A gente tem basicamente os interessados nesse tema, eles são pessoas que estão dedicando as suas vidas ao varejo, a atender, né? E ouvi de ti uma dica, né? Nesse mundo híbrido, cheio de oportunidade, cheio de ameaça. Qual é a dica que tu daria para quem está nos ouvindo? Assim, eu quero contratar o Hélio, pô, o Hélio vai me dar uma dica. E eu sei que, nem, assim como eu, vocês provavelmente não possam contratar o Hélio, a gente não é um Balduco. Mas a gente tá com ele aqui, então vamos explorar ele um pouquinho, de ele nos contar uma dica ou outra que tu gostaria de compartilhar para quem tá nessa batalha do dia a dia de encantar o cliente. O que tu diria para essa nossa audiência botar atenção? Guga, tem uma coisa que eu falo sempre para os meus times, né, que é o varejo é simples, a gente que complica. Olha só. A gente vai se distraindo, vai se envolvendo em algumas outras discussões que vão tirando a gente do foco
E a simplicidade, né, que é o varejo, né, que é o ato de você comprar algo, ou desenvolver algo, oferecer isso para alguém, esta pessoa gostar da proposta e comprar e levar. E repetir esse ciclo, né? E às vezes a gente se perde com tantas discussões que a gente complica o varejo. Então, aquilo que essencialmente seria uma atividade simples, né, ela vira uma atividade complexa, vira uma atividade às vezes cara, e muitas vezes a gente desiste de fazer algumas coisas porque a gente vê tanta complicação, né, investimentos altos, capex absurdos, e que vão distanciando você do seu foco e, ao mesmo tempo, né, fazendo com que aquilo que poderia ser viável, factível, sustentável no tempo, virar algo impossível. Então, toda vez que a gente começa algumas discussões, eu falo, pessoal, pensa simples. Olha na Qual é o essência o que problema? precisa fazer. Você vai achar um caminho aí. E às vezes o caminho é muito mais fácil do que o que a gente começa a acreditar que é. Porque, mas tem isso, vários elementos, tecnologias que você tem que estar aplicando, ok. Mas na essência ele é simples. E toda vez que a gente vê uma empresa de sucesso no varejo, é porque ela está indo para o lado mais simples e usando todos os recursos em prol dessa simplicidade. E não em deixar mais complexo, mais difícil. Eu disse que a gente ia aproveitar muito cada palavra, cada instante. Hélio, agora eu gostaria, ainda nessa sessão de abuso, né, que eu estou conduzindo aqui, que tu, para essa Câmara Central, também levasse as tuas palavras finais, né, que a gente está indo para o nosso encerramento, como tu quiser. E eu muito honrado aqui também em ouvir. E a gente aí vai para o nosso encerramento. É a última participação aqui no queridíssimo Pod do Varejo, que tu teve, né, que a gente teve a honra de te ter nesse momento aqui, de tu participar. Então, para essa Câmara Central, pode te despedir da nossa audiência. Pessoal, agradecer vocês, né, por ajudar aqui, me ouvir a gente junto com o Guga. É um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouco dessa vivência de varejo e convidar vocês para visitarem uma Casa Balduco. Quem não teve ainda oportunidade, né, de comer uma fatia quentinha num ambiente gostoso, com o melhor café do Brasil, fica aqui o convite. Vale muito a pena e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigado mais uma vez. Olha só. Pessoal, mais um Pod do Varejo, nosso PDV Cast. A gente chega ao fim. Tenho certeza que vocês aproveitaram muito, degustaram de todas essas palavras de sabedoria que foram gentilmente compartilhadas, uma visão muito clara de um profissional que nasce para servir, para desenvolver não só o negócio que ele está inserido, mas toda a comunidade, porque no final é sendo fortes cada um no seu negócio que a gente acaba sendo mais forte enquanto sociedade. Muito feliz de ter conduzido mais esse Pod do Varejo e espero que com essa nossa conversa, de alguma maneira, nem que seja com 10 centavos, a gente tenha te aproximado do teu objetivo, que eu tenho certeza que é levar paz, saúde, conforto e segurança para ti e para as pessoas que tu ama. E muito obrigado por ter escolhido o varejo para sustentar e para levar essa tua família a lugares ainda mais longe, cuidando da sociedade que a gente está inserido. Obrigado a todos, nos vemos na nossa próxima edição do Pod do Varejo.